turn to 2 Peter chapter 1. Vamos abrir em Pedro, capítulo 1. And the second, or the third and fourth verses. Yeah. Segunda Pedro, capítulo 1. Versículo 3 e 4. Visto como, pelo seu divino poder, não têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Amen. Amém. You see, we must engage or connect with our kingdom provision and peace. Nós precisamos nos engajar ou nos conectar com a nossa provisão e paz que vem do reino. And what we actually believe is what we live. E aquilo que nós, na verdade, acreditamos é aquilo que nós vivemos. What we believe about His promises and His power, O que nós acreditamos a respeito das promessas e do poder dele they guide our lifestyles, guia o nosso estilo de vida, our conversation, as nossas conversas, because they form the thinking porque elas formam o nosso pensamento that guides and motivates our lives. e guia e motiva as nossas vidas. How do we actually live by faith? Como nós, na verdade, vivemos pela fé, How do we actually translate the kingdom promise into peace and provision? como nós, de fato, traduzimos aquilo que vem do reino como paz e provisão, as promessas. And this scripture in Peter makes it clear. E essa escritura em Pedro deixa claro We have great power available, que nós temos muito poder disponível and we have great provision e available, nós temos muita provisão disponível. because we have great promises available. Porque nós temos muitas promessas disponíveis. Power is God's power. O poder é o poder de Deus. Now, this does not mean we do nothing, Mas isso não quer dizer que eu não preciso fazer nada. but we work hard. Nós trabalhamos duro. Say amen. Diga amém. We dream big. Nós sonhamos grande. Amen. Amém. We set goals. Nós estabelecemos metas. Amen. Amém. And we improve ourselves. E nós melhoramos a nós mesmos. Amen. Amém. We mature, Nós amadurecemos. but our trust is not in us. Mas a nossa confiança não está em nós. We don't trust our hard work. Nós não confiamos no nosso trabalho duro. We don't even trust our own dreams. Nós não confiamos nem nos nossos próprios sonhos. We don't trust our plans. Nós não confiamos nos nossos planos. We don't trust our goals. Nós não confiamos nas nossas metas. We don't trust our own improvement of ourselves. Não confiamos nem na forma melhorada de nós mesmos. And we don't trust our own maturing of ourselves. Nós não confiamos no nosso próprio amadurecimento. No, we trust God. Mas nós confiamos em Deus. Because it is His power at work in us. Porque é o poder dele que opera em nós. And the Bible says that God operates in our hard work. E a Bíblia diz que Deus ele opera no nosso trabalho duro. Actually says God gives us this power to do hard work. Na verdade, ela diz que Deus nos dá esse poder para fazer esse trabalho. That even the efforts we make to improve our lives, E mesmo aqueles esforços que fazemos para melhorar as nossas vidas, these efforts are available to us because God is involved. esse esforço está disponível para nós porque Deus está envolvido. You see, the power that provides peace and provision O poder que nos dá a paz e provisão is God's power. é o poder de Deus. God is involved in our lives. Deus está envolvido nas nossas vidas. God is involved in history. Deus está envolvido na história. God is involved in nations. Deus está envolvido nas nações. God is involved in Brazil. Deus today. está envolvido no Brasil hoje. On this most important and historic day, Nesse dia muito importante e histórico, God is involved Deus está envolvido. to bring peace and provision to this nation, E Ele vai trazer paz e provisão para essa nação. not by the power of man. Não pelo poder do homem. We are cooperating with this power, Nós estamos cooperando com esse poder. not by the promises of men. Não pelas promessas do homem. And lots of promises have been made.
Porque muitas promessas foram feitas. Lots of political promises Muitas promessas políticas, have been made. elas foram feitas. But the promises that really provide are the promises of God. Mas as promessas que vão prevalecer são as promessas de Deus. Even when we do not see those promises happening right now, Mesmo quando nós não podemos ver essas promessas acontecendo agora, we still have peace. nós ainda temos paz. We have peace because we believe the promise Nós temos paz porque nós acreditamos na promessa. while we're waiting for the promise to come to pass. Enquanto nós estamos esperando que essa promessa se cumpra. If we relied upon ourselves, Mas se nós confiarmos em nós mesmos, nos apoiarmos em nós put our mesmos, trust in ourselves, colocar a nossa confiança em nós mesmos, we try to make things happen nós tentamos fazer as coisas acontecer. that only God can do. Coisas que só Deus pode fazer. If we attempt to improve ourselves Se nós tentamos melhorar a nós mesmos and avoid the cross e evitar a cruz, and the power of the cross e o poder da cruz, and the grace of the cross, e a graça da cruz, we put our faith in our self-improvement, nós colocamos a nossa fé na nossa melhora. we have no connection with the provision Nós não temos conexão com a provisão, because we really do not believe the promise. porque nós não acreditamos de verdade na promessa. You see, in order to believe the promise, Para que você possa acreditar na promessa, I must surrender to the promise. eu preciso me entregar à promessa. See, my strength of will to make decisions A minha força de vontade para tomar decisões, is radically important. ela é radicalmente importante. If I'm going to improve myself, Se eu vou melhorar a mim mesmo, I must have the strength of will. eu preciso ter força de vontade. I must make decisions, Eu preciso tomar decisões. and I must stick to those decisions. E eu preciso permanecer nessas decisões. But the highest strength of will Mas o nível mais alto de força de vontade is not to clench my fist não é para ter pulso firme, or set my jaw ou então travar a minha mandíbula, in order to improve myself with my own strength. para que eu possa melhorar a mim mesmo através da minha força. The highest strength of will O meu nível mais alto de força de vontade is the strength of will to surrender to God, é a minha força de vontade de me entregar diante de Deus, to trust Him, para confiar nele, because what I need only He can provide. porque aquilo que eu preciso só ele pode providenciar. Jesus says, "Seek first the kingdom of God and His righteousness. Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, The rest of things will be added to you." e o resto das coisas vai ser acrescentado a você. How much we believe that, Enquanto nós acreditamos nisso, how deep our trust, quão profunda é a nossa confiança, how deep our surrender to Com- that promise, quão profunda é a nossa entrega a essa promessa. that will be revealed in how we live. Isso vai ser revelado na forma com que vivemos, It'll be revealed in our level of peace, vai ser revelado no nosso nível de paz, and yes, it will be revealed in our provision. e sim, vai ser revelado na nossa provisão. Because God is asking us to trust Him, Porque Deus está nos pedindo para confiar nele, to make Him the only source, para fazer dele a nossa única fonte, so that all we do, He is empowered by Him, para que tudo que nós fazemos seja empoderado por ele, that all we do flows from Him, para que tudo que nós fazemos flua dele, so that in any circumstance, para que em qualquer circunstância, trusting God, confiando em Deus, we have peace nós temos paz, as we wait for the fullness of His promise. enquanto nós esperamos pela plenitude das promessas dele. You see, there's some things you can do, Sabe, tem algumas coisas que você pode fazer, but there's some things only God can do. mas existem algumas coisas que só Deus pode fazer. Now, I always say, Eu sempre digo, I want everything God promised me. eu quero tudo aquilo que Deus prometeu para mim. Amen. Amém. I don't want anything God promised you. Eu não quero nada que Deus prometeu para você. I'm not jealous of you, Eu não tenho ciúmes de você. and I'm not covetous. Not covetous. I don't covet. Juliana, you know I covet you. Covet. Covet. Thou shalt not covet. The last commandment. Ah, eu não cobiço. Yes, all right. I don't covet. Eu não cobiço. The New Testament says covetousness is idolatry. O Novo Testamento diz que a cobiça é idolatria. That means I'm trusting
a false God, Significa que eu estou confiando num Deus falso, because I want what God has not promised to me. porque eu quero aquilo que Deus não me prometeu. This is a message within itself. E isso é uma mensagem, somente isso já é uma mensagem. When your faith is placed in the wrong source, Quando a sua fé está colocada na fonte errada, because you want something God did not promise you. porque você quer algo que Deus não te prometeu. But when we trust God, Mas quando nós confiamos em Deus, we are acknowledging His power, nós estamos aceitando o poder dele and we're acknowledging His promise. e nós estamos recebendo as promessas dele. We are saying, Nós estamos dizendo: Jesus is my source, Jesus é a minha fonte, both of power o meu poder, and promise, minha promessa, and I will trust Him and have peace. e eu vou confiar nele e ter paz. And I will trust Him and I will have what I need. E eu vou confiar nele e vou ter aquilo que eu preciso. Can you say amen? Você pode dizer amém? We do not depend upon ourselves. Nós não dependemos de nós mesmos. Now I believe in working hard. E eu acredito que eu tenho trabalhado duro. I think it's important that we work hard at everything we do. Eu acredito que é importante que a gente dê duro em tudo aquilo que a gente faz. God does not bless lazy people. Deus não abençoa pessoas preguiçosas. Say amen. Diga amém. In Ephesians chapter 4, verse 11 and 12, Efésios 4, 11 e 12, it says that the leaders in the kingdom diz que os líderes no reino, prepare and position you eles te preparam e te posicionam to do the work of the ministry. para fazer a obra do ministério. Everybody say work. Todos digam obra. Yeah. There's some work in the ministry. Existe uma obra no ministério, Hard work, um trabalho duro, long hours, longas horas, lots of work. muito trabalho. When I finish here in Brazil, I'll have 2 or 3 days. Quando eu terminar aqui no Brasil, eu vou ter 2 ou 3 dias, Then we're going to Ireland, e aí nós vamos para a Irlanda, and we're on a very important spiritual expedition. nós vamos para uma expedição espiritual muito importante. And it seems as if now, at my age, I'm working harder than ever before. E agora parece que na minha idade eu estou trabalhando mais duro do que em qualquer outro momento, Because work is a part of ministry. porque o trabalho é uma parte do ministério, And work is a part of your ministry. e o trabalho é uma parte do seu ministério. And we should work hard. Nós deveríamos trabalhar duro. Say amen. Diga amém. Because this ministry is priority in our life. Porque esse ministério é prioridade na nossa vida. But I do not trust myself. Mas eu não confio em mim mesmo. It's not my work. Não é a minha obra. Even right now, as I'm speaking, Agora mesmo, enquanto eu estou aqui falando, I am saying things that are true. eu estou dizendo coisas que são verdade. But if I say them only in my own power, Mas se eu falar essas coisas somente no meu próprio poder, then I am not preaching. então eu não estou pregando. I'm just talking with a loud voice. Eu estou só falando com uma voz alta. Because preaching has the involvement of the power of Holy Spirit. Porque pregar tem o envolvimento do Espírito Santo. So the Holy Spirit convinces you. Então o Espírito Santo te convence. For He is saying things to you I cannot say. Ele está dizendo coisas para você que eu não posso dizer. He is working right now in your heart. Ele está trabalhando agora no seu coração. And He is speaking to you words I cannot communicate. E Ele está falando para você palavras que eu não posso comunicar. He's taking natural words Ele está pegando palavras naturais that appear to be directed to your natural ear. que parecem que estão sendo direcionadas para os seus ouvidos But naturais. He's making them spiritual words Mas Ele está fazendo essas palavras palavras for your espirituais spiritual ear. para os seus ouvidos And He is espirituais. writing things on your heart. E Ele está escrevendo coisas no seu coração. For right now, you must make a decision. Porque agora mesmo você precisa tomar uma decisão. Will I trust God? Eu confio em Deus. Will I trust His promise? Eu vou confiar nas promessas Will I dele. surrender to Him? Eu vou me entregar a Ele. Make Him the only source Fazer dele a única fonte of my peace, da minha paz, my provision. da minha provisão. Will I trust God's power Eu vou confiar no poder de Deus and believe God's promise? e acreditar nas promessas dele. See, these are internal, spiritual things. Essas são coisas espirituais internas. We could have peace in our relationships. Nós podemos ter paz nos nossos relacionamentos. We can have wholeness in our physical bodies Nós podemos ter plenitude nos nossos corpos físicos when we rest in His power and promises.
quando nós descansamos no poder, nas promessas dele. We can have provision in our natural lives Nós podemos ter provisão na nossa vida natural, because we trust His power and promises. porque nós confiamos no poder e nas promessas dele. Let me make an application to this nation today. Deixa eu colocar uma aplicação disso para a sua nação hoje. As Brazil will turn its heart toward Jesus. O Brasil vai voltar o seu coração em direção a Jesus. This is greater than any election. Isso é maior do que qualquer outra eleição. It's greater than a political party. É maior do que qualquer lado político. But as Brazil will turn its heart toward Jesus, Mas quando o Brasil voltar o seu coração para Jesus, you see, God has promises for this nation. sabe, Deus ele tem promessas para essa nação. I have been denouncing these promises myself for 15 years. E eu tenho anunciado essas promessas eu mesmo há 15 anos. And God prophesied E Deus profetizou that He would reveal corruption in the church. que ele iria revelar a corrupção na igreja. And then He would reveal corruption in the government. Aí então ele iria revelar a corrupção no governo, Because He wants this nation to be a revival nation, porque ele quer que essa nação seja uma nação de avivamento, a missionary sending nation. uma nação de envio de And missionários. He is going to bless this nation's economy, E ele vai abençoar a economia dessa nação make this nation a leader among the e nations. fazer dessa nação um líder entre as nações. And I am praying today, E eu oro hoje, not a political prayer, não uma oração but política, a kingdom prayer. mas uma oração do reino. There will be a turning even today, Que vai haver uma volta hoje, as this nation has a promise. porque essa nação tem uma promessa. We're not trusting any political candidate, Nós não estamos confiando em candidato but político, we are trusting Jesus is involved in the history of Brazil. mas nós confiamos que Jesus está envolvido na história do Brasil And that He is going to bless this nation e que ele vai abençoar essa nação with leadership com liderança at every level em todos os in níveis, the government. no governo, But He's going to bless the church in Brazil mas ele vai abençoar a igreja do with a Brasil generation of men and women com uma geração de homens e who mulheres are so surrendered to que Jesus são tão entregues a Jesus, that the promise of power and provision will flow into this nation. que a promessa do poder e da provisão vai fluir nessa A revival nação, nation, uma nação de a avivamento, missionary sending nation, uma nação de envio de missionários. billions of reais Bilhões de reais will become available vão se tornar for disponíveis kingdom work para a obra do reino in this generation. nessa geração. Can you say amen? Você pode dizer amém? See, God is more than what we need. Deus é mais do que o que nós precisamos. It's not that God doesn't have enough. Não é que Deus não tem o suficiente. He has more than enough. Ele tem mais do que o suficiente. But our trust is in His involvement in our lives. Mas a nossa confiança está no envolvimento dele na nossa vida. We live because as if we believe His promise, Nós vivemos porque acreditamos nas promessas dele, even if it takes time mesmo que leve tempo, for us to become the people who can receive the promise. para que nós possamos nos tornar a pessoa que pode receber a This promessa. nation has promises. Essa nação tem promessas. So God has been at work inside this nation. Então Deus ele tem operado dentro, no interior dessa nação. And you walk through difficult seasons E vocês passaram por estações difíceis, because God's preparing the people of the nation porque Deus está preparando o povo da to nação embrace the promise of the nation. para abraçar a promessa da nação. So this has taken time, Então isso está levando tempo. and difficult times have been a part of your history. E um tempo de dificuldade tem sido parte da sua história. The promise of God responds to the people's faith. A promessa de Deus, ela responde à fé das And I pessoas. prophesy to Brazil. E eu profetizo ao Brasil: You no longer will put your trust in man vocês não vão mais colocar a sua confiança nos homens or the provision of government, ou na provisão do governo, but you will trust Jesus of Nazareth as your source mas vocês vão confiar em Jesus de Nazaré como a sua fonte and the economy of this nation. e a economia dessa nação Become an economy built upon trust in God, vai se tornar uma economia fundamentada na confiança em Deus, not in witchcraft, não na feitiçaria, not in the Masonic, não na maçonaria, not in socialism. não no socialismo. I'm not being political. Eu não estou sendo político. I'm being kingdom. Eu estou falando do reino. God said, I will bless your hard work Deus disse: eu abençoarei as suas obras when you surrender that work to me. quando você entregar essa obra a mim. And I pray that the principles of God's economy Então eu oro para que os princípios da economia de Deus will come to this nation. venham para essa nação. And then I prophesy peace. E eu profetizo paz. There will be an uprising of violence.
violence will rise. a violência ela vai aumentar. And you will have the opportunity to embrace fear Você vai ter a oportunidade de abraçar o medo or faith. ou a fé. And if you know what God is doing in your nation, E se você sabe aquilo que Deus está fazendo na sua nação, recognize this. reconheça isso. He started this process. Ele começou esse processo. And if he started it, E se ele começou, he will finish it. ele vai terminar. Believe his promise. Acredite nessa promessa. That you'll have peace in your own life, E você vai ter paz na sua própria vida, peace in your own family, paz na sua família. but that God will bring peace to this nation. Mas Deus vai trazer paz para essa nação. Now we limit our trust in him. Our trust in him is measured Nós medimos a nossa confiança nele by who we think he is. através de quem nós achamos que ele é. And sometimes we have this picture of God, Às vezes nós temos essa imagem de Deus and the enemy whispers in our ear, e o inimigo sussurra nos nossos ouvidos. and the enemy tries to describe God. E o inimigo tenta descrever Deus para nós. Don't listen. Não ouça. We already have a description of God. Nós já temos uma descrição de Deus. This description comes from God. Essa descrição vem de Deus. The Bible introduces you to God. A Bíblia apresenta você a Deus. So when the God of the Bible Então, quando o Deus da Bíblia, gets involved in your life, ele se envolve na sua vida, gets involved in history, ele se envolve na história, then you recognize him. aí você reconhece ele. Oh, I know who that is. Fala, eu sei quem é. That's the God of the Bible. Esse é o Deus da Bíblia. Can you say amen? Você pode dizer amém? Then the Bible tells us how God does things. E aí a Bíblia nos diz como Deus faz as coisas. God has ways, the ways of God. Deus ele tem as formas dele. Not everything that happens is God. Nem tudo aquilo que acontece é Deus. You can't blame God for everything. Você não pode culpar Deus por tudo. But there are things that happen in history, Mas existem coisas que acontecem na história. and when they happen, E quando elas acontecem, because you know the Bible, porque você conhece a you Bíblia, say, oh, I know who did that. você fala, eu sei quem fez isso. That was the God of the Bible. Foi o Deus da Bíblia. Because I know how God does things. Porque eu sei como Deus faz as coisas. In order to have faith in God, E para ter fé em Deus, you need to know God. você precisa conhecer a Deus. In order to recognize how God is at work, Para reconhecer como Deus está operando, you need to know how he does things. você precisa saber como Ele faz as And coisas. the enemy will come and attempt to blame God for things he didn't do. E o inimigo vai vir e vai tentar culpar Deus por coisas que Ele não fez. Don't believe the enemy. Não acredite no inimigo. Believe God's own testimony. Acredite no testemunho único de He Deus. has good in his heart for you. Ele tem bondade no coração dele He para wants você. the best for you. Ele quer o melhor para você. Even when you're going through difficult times, Mesmo quando você está passando por momentos difíceis. what God is doing O que Deus está fazendo is working everything together é operando todas as coisas for good, para o seu bem, for good, para o bem, for good. para o bem. Can you say amen? Você pode dizer amém? It is who he is that is the foundation of our faith. É quem Ele é que é o fundamento da nossa fé. He created us, that's why we are here. Ele nos criou e é por isso que estamos aqui. He redeemed us Ele nos redimiu through the cross. através da cruz. He gives us life through the resurrection. Ele nos deu vida através da ressurreição. And we have authority in the earth because Jesus has authority. E nós temos autoridade na terra porque Jesus tem We are autoridade. the representatives of the kingdom of God. Nós somos os representantes do reino de Deus. We not only have the promises Nós não somente temos a promessa and believe the promises, e acreditamos nas we promessas, release the promise. mas nós liberamos as promessas. You see, when God looks at Brazil, Sabe, quando Deus olha para o Brasil, he looks at his people. Ele olha para o povo dele. And when he looks at his people, E quando Ele olha para o povo dele, he looks at the remnant. Ele olha para o remanescente. He looks at those whose trust is in him. Ele olha para aqueles nos quais a confiança está nele. He looks at a nation. Ele olha para uma nação. He says, do I have a remnant in this nation E aí ele fala, será que eu tenho um remanescente nessa who nação? are radical Um que é radical in their faith na fé and their deles trust? e na confiança. Will they believe me Eles vão acreditar em mim for who I am? por quem eu sou? And will they trust me E se eles confiarem em mim, for what I can do? naquilo que eu posso fazer? See, these are the keys of faith.
Essas são as chaves da fé that unlock peace and provision. que destravam a paz e a provisão. And we must apply them to every area of our lives. E nós precisamos aplicar isso em todas as áreas da nossa vida. One of the phrases Peter uses Uma das frases que Pedro usa is that we have this understanding by the knowledge of God. é que nós temos esse entendimento através do conhecimento de We Deus. know who God is, Nós sabemos quem Deus é, but it's not saying we know about God. mas não está dizendo que nós sabemos a respeito de Deus. Everybody has some ideas about God. Porque todo mundo tem alguma ideia, algum ideal sobre a respeito de He's Deus. saying we know God. Mas está dizendo que nós conhecemos a But he's Deus. saying more than that. Está dizendo ainda mais do que He isso. said we acknowledge God Está dizendo que nós reconhecemos a Deus for who we know He is. por quem nós sabemos que Ele é. You see, you can have God in your life and ignore Him. Sabe, você pode ter Deus na sua vida e ignorar Ele. Something happens, Alguma coisa acontece and suddenly e de repente you're a man of prayer. você é um homem de oração. Suddenly, De repente I acknowledge God. eu reconheço a Deus. I'm in need. Eu tenho uma necessidade. I'm in disaster. Eu estou num You desastre. haven't been praying very much, Eu não tenho orado muito, but suddenly something happens, mas de repente alguma coisa acontece. and you are very interested in God, E você fica muito interessado em very Deus. interested in prayer, Você fica muito interessado em oração. and you start acknowledging God E você começa a reconhecer a Deus, because you have a great need. porque você tem uma grande necessidade. I have good news for you. Mas eu tenho uma boa notícia para você. God will respond to you. Deus vai responder. However, that's not the lifestyle of a believer. Porém, esse não é o estilo de vida de um cristão. The lifestyle of a believer is that I acknowledge God all the time O estilo de vida de um cristão é que eu reconheço a Deus o tempo todo, in everything I do, em tudo aquilo que eu faço, every day, todos os dias, day and night. dia e noite. Are you listening? Você está me ouvindo? That's why the Bible said we should pray all the time É por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar o tempo todo and never stop. e nunca parar. We should pray all the time Nós devemos orar o tempo todo and never lose passion e nunca perder a paixão, because we are living a life that acknowledges God. porque nós estamos vivendo uma vida que reconhece a Deus. Everything I do. Tudo aquilo que eu faço, Everything I do. tudo que eu faço. I want to be a good parent. Eu quero ser um bom pai, I want to be a good grandfather. eu quero ser um bom avô. What should I do? O que eu deveria fazer? I should pray. Eu deveria orar. I should pray. Eu deveria orar. I should acknowledge that God is better at fathering than I am. Eu deveria reconhecer que Deus é melhor em paternidade do que eu sou. Can you say amen? Você pode dizer amém? Oh, I know how to run my business. Ah, eu sei como gerenciar meus negócios. Well, then you need to pray. Então você precisa orar. Because God is better at running your business than you. Porque Deus é melhor em administração de negócios do que você. He makes better decisions than you. Ele toma decisões melhores do que você. He knows what's coming next more than you. Ele sabe melhor do que você o que está vindo lá na frente. You see, God being or acknowledging God all the time Sabe, reconhecer a Deus o tempo todo is the life of faith, é a vida de fé and it's the life of peace. e é a vida de paz. The Bible said, I will keep a person in peace A Bíblia diz: eu vou manter uma pessoa em paz if he will keep his mind on me. se ele mantiver a mente em mim. Oh, you have so many distractions, Ah, a gente tem tantas distrações, so many voices, tantas vozes, so much input. tantas entradas, tantas coisas que vêm. Some of you are receiving input right now. Talvez você esteja recebendo alguma coisa agora mesmo. Yeah. While I'm talking, you're inputting in your phone. Enquanto eu estou falando, você está recebendo coisas no seu telefone. You can find out information so fast. E você consegue achar informação tão rápido. It's wonderful. Isso é maravilhoso. I love it. Eu amo. Are you listening carefully? Você está prestando atenção? But the information I really need, Mas a informação que eu preciso de verdade, God doesn't send me a text. Deus não me envia uma mensagem. God is not one of my friends on Facebook. Deus não é um dos meus amigos no Facebook. God doesn't send me pictures on, what's that other app with the pictures? Yeah. Deus não me manda fotos no Instagram. No, God speaks to me when I get quiet and listen. Não, Deus ele fala comigo quando eu fico em silêncio e ouço. When the computer's off, Quando o computador está desligado, the phone is off, quando o telefone está desligado, all my books are closed, todos os meus livros estão fechados and I'm listening.
E eu estou ouvindo one voice, uma voz, God's voice, a voz de Deus, because I acknowledge Him porque eu reconheço a Ele every day. todos os dias. I don't wait for emergencies. Eu não espero por uma emergência. Now, don't misunderstand me. Não me entenda mal aqui. When you cry out to God, He will hear your voice. Quando você clamar a Deus, Ele vai ouvir a sua voz. See, what will happen is if you're not speaking to God all the time, O que acontece é que se você não estiver falando com Deus o tempo todo, and the emergency comes, e uma emergência vier, then the devil says, aí o diabo vai te dizer: you do not deserve to pray to God. você não merece orar a Deus. Don't listen. Não ouça. Cry out. Clame. Ask for mercy. Peça por misericórdia. God is great in mercy. Deus é grande em misericórdia. Even if you make a big mess, E mesmo que você faça uma bagunça enorme, and you cry out to God, se você clamar a Deus, He has promises for you. as promessas dele são para você. Amen. Amém? You say, well, I've just made all kinds of mistakes. Ah, mas eu já fiz todos os tipos de erro. Then go talk to God. Então vai falar com Deus. God knows all about your mistakes. Deus sabe tudo a respeito dos seus And He has erros. mercy. E Ele tem misericórdia. And He can give you peace E Ele pode te dar paz and reconnect you to your promise. e te reconectar às suas promessas. Because when you do something wrong, Porque quando você faz alguma coisa errada, it doesn't cancel the promise, não cancela as but it promessas, disconnects you from the promise. mas te desconecta das promessas. When you trust in yourself, Quando você confia em si mesmo, the promise remains, a promessa permanece, but you're disconnected from the promise. mas você está desconectado das promessas. When you trust the wrong source, Quando você confia na fonte errada, the promise remains, a promessa permanece, but you're disconnected from it. mas você está desconectado dela. So what Peter said, Então o que Pedro diz? he said, let me tell you how to connect with your promise. Ele diz: me deixa eu te falar como que você se reconecta com as suas promessas. Acknowledge God in every area of your life. Reconheça a Deus em todas as áreas da sua vida. Trust Him Confie nele, with your family, com a sua família, with your body, com o seu corpo, and physical health. com a sua saúde física. Trust Him with your money. Confie nele com o seu dinheiro. Trust Him with your relationship, Confie nele com os seus with relacionamentos, your ministry, com o seu ministério, with your future. com o seu futuro. Trust God with your goals Confie em Deus com todas as suas and metas, your plans. os seus planos. Trust God Confie em with Deus the focus of your thoughts. com o foco dos seus pensamentos. Make God a part of your life. Faça Deus parte da sua vida. Make Him the ruler, the God of your life. Que Ele seja o Deus, o governador da sua And vida. when you do that, you will connect to His promise. E quando você fizer isso, você vai se conectar com as promessas dele. And when you connect to His promise, E quando você se conecta com as promessas dele, you connect to His power. você conecta com o poder dele. Because He promised what He can do. Porque ele prometeu aquilo que ele pode fazer. If He said, I can do that, Se ele disse, eu posso fazer isso, then He has the power to do that. então ele tem o poder para fazer And when you isso. trust His promise, E quando você confia na promessa dele, you trust His power. você confia no poder dele. Now you've heard me tell this story, but it's so important Você já me ouviu contar essa história, mas ela é muito importante. about the whole process I went through with my son's healing from leukemia. A respeito de todo o processo que eu passei com meu filho sendo curado de leucemia. I'm sure you're tired of hearing about it, Eu tenho certeza que você já está cansado de ouvir disso. but I'm going to make this application again. Mas eu vou colocar essa aplicação mais uma vez. But after 6 years Por 6 anos, of believing the promise, eu passei 6 anos acreditando na promessa. having peace, Tendo paz. because there never was a moment Porque nunca houve um momento when my wife and I did not know que eu e a minha esposa não that soubéssemos our son would live, que o nosso filho viveria. because we had a promise from God. Porque nós tínhamos uma promessa de We Deus. believed the promise. Nós acreditamos na promessa. We acknowledged God Nós reconhecemos a Deus every day. todos os dias. And we rested in His promise E nós descansamos nas promessas dele. because we knew His power. Porque nós conhecíamos o poder dele. And we had peace. E nós tivemos paz. But there came a moment when I stood looking at my son, Mas houve um momento onde eu me coloquei ali olhando para o meu filho. and I had a ticket to come back to Brazil and minister here in E eu, my pocket. e eu tinha uma passagem para vir para o Brasil para ministrar aqui. Listen to what God said to me. E olha o que Deus falou para mim. My son was lying there. Meu filho estava lá deitado. The doctor said he'll be dead in 3 days. O médico disse que ele morreria em 3 dias. And after 6 years, E depois de 6 anos, I was having a challenge eu estava tendo um desafio
acknowledging God's promise. em reconhecer a promessa de Deus. Actually, I believe God's promise. Na verdade, eu acreditava na promessa de But His Deus. promise said you need to stay, you need to continue to do what I called you to do in Brazil. A promessa dele me dizia: você precisa continuar fazendo aquilo que eu te chamei para fazer no Brasil. And I lacked the strength at that moment. Mas faltou força para mim naquele I momento. was weak. Eu estava fraco. And I said inside, I said, God, E por dentro eu disse: Deus, I can't go to Brazil. eu não posso ir para o Brasil. I've been doing it for 6 years. Eu tenho feito isso por 6 anos. But at that moment, Mas nesse momento, I just told him, eu simplesmente disse a ele: I can't do this. eu não posso fazer isso. That's my boy. Esse é meu filho. They say he'll be dead in 3 days. Disseram que ele vai morrer em 3 dias. I don't believe he'll be dead, Eu não acredito que ele vai morrer. but I really want to stay right here. Mas eu quero muito ficar aqui. And God said to me, E Deus disse para mim: He said, you can stay if you want to. você pode ficar se você quiser. See, I'm acknowledging God in all this moment. Eu estava reconhecendo a Deus por todos esses momentos. I'm talking to God, Eu estava falando com and Deus. God talked to me. E Deus falou comigo. He said, you can stay here if you want to, Ele disse: você pode ficar aqui se você quiser. and you can give your son what you can give him. E você pode dar para o seu filho aquilo que você pode dar. See what God was doing? Você consegue perceber o que Deus estava fazendo? Ele He was saying, you're believing my promise, estava dizendo: você acredita na minha promessa, but you're trusting in yourself. mas você está confiando em si mesmo. So stay if you want, Então fique se você quiser. and you can give your son what you can give him, E você pode dar para o seu filho aquilo que você tem para oferecer, which wasn't very much. que não era muito. I mean, I could give him love, Eu poderia dar amor para ele, the love of a father. o amor de um pai. I'd always wanted to get in the bed and let him and be sick instead of him. Eu sempre quis tomar o lugar dele naquela cama e ficar doente no lugar dele. That's how a father would feel. É assim que um pai se sente, But I couldn't help him. mas eu não podia ajudá-lo. I wasn't able to do anything as a doctor. Eu não podia fazer nada porque eu não era um médico. I couldn't heal him on my own. Eu não poderia curar, não podia curar ele por mim mesmo. All I could do was obey God, Tudo que eu podia fazer era obedecer a Deus. which means I was acknowledging God every day. Significava que eu estava reconhecendo a Deus todos os dias. I was giving my time and my money, Eu estava dando o meu tempo e o meu dinheiro, my future, o my meu ministry, futuro e o meu ministério and even my family e até a minha família to Brazil and other nations. para o Brasil e outras nações. But I had a promise, Eu tinha uma promessa and I believed the promise. e eu acreditava na promessa. And God reminded me, E Deus me lembrou: you can stay if you want. você pode ficar se você quiser. Then you'll be able to give your son what you can give him. Aí você vai ser capaz de dar ao seu filho aquilo que você pode dar para And I ele. wonder today how many things in your life E eu fico pensando hoje quantas coisas na sua vida that this is your response. que essa é a sua resposta. Lord, I trust you, Senhor, eu confio em Ti, but I need to do this. mas eu preciso fazer isso aqui. I need to do it my way, Eu preciso fazer do meu jeito, in my time, no meu tempo. and you need to let me do that, God. E você precisa deixar eu fazer isso, Deus. I have a promise, Eu tenho uma promessa, but I need to do this myself. mas eu preciso fazer isso eu mesmo. Let God remind you right now Deixa Deus te lembrar agora. that when you are the one in control, E quando você é a pessoa que está no controle, then you are depending on your own strength, então você está dependendo da sua própria força, your own wisdom, a sua própria sabedoria and the promise you made to yourself. e a promessa que você fez a si mesmo. Your promise is based on your own power. A sua promessa é baseada no seu próprio poder. And you may be amazing, E talvez você seja uma pessoa and you incrível. may be very wise, Talvez você seja muito sábio, but you're not God. mas você não é Deus. God said to me, you can stay, Deus disse para mim que você pode ficar and you can give your son what you can give him. e você pode dar para o seu filho aquilo que você tem para oferecer. Or you can obey me. Ou você pode obedecer a mim. You can obey my promise. Você pode obedecer a minha promessa. Go to Brazil. Ir para o Brasil. God said, Deus disse, I'll come, eu virei and I'll give your son what I can give. e eu vou dar para o seu filho aquilo que eu posso dar. God reminded me, E Deus me lembrou he's my source. que Ele é a minha No fonte. matter how serious the situation, Não importa o quão séria seja a no situação. matter how impossible the situation, Não importa o quanto ela seja impossível. God is my source. Deus é minha It fonte. is my faith in him, E é a minha fé nele, my trust in his promise, a minha confiança nas promessas dele, releases his power liberam o poder dele, in his time, no tempo dele, in his way. do jeito dele. And this is what Peter is saying.
E é isso que Pedro está dizendo. Acknowledge God, Reconheça a Deus, God's ways, os caminhos de Deus and God's promise e as promessas de will Deus. release God's power. Elas vão liberar o poder de Deus. They said my son will be dead in 3 days, Eles disseram que meu filho morreria em 3 dias. but in 3 days God healed him, Mas em 3 dias Deus o curou. and he's alive today. E ele está vivo hoje. I learned my lesson Eu aprendi a minha lição about peace and provision. a respeito de paz e provisão. But now we have this international ministry, E agora nós temos esse ministério internacional, a 40-year vision uma visão de 40 on anos, 5 continents em 5 continentes, besides the United States, Al- North America. além da América do Norte e dos Estados Unidos. Requires millions of dollars. E isso requer milhões de dólares. I have peace Eu tenho paz in the promise na promessa of the provision. e da provisão. So I live every day Então eu vivo todos os dias completely dedicated completamente dedicado to that promise. a essa promessa. You see, once you believe the promise and the power, Você consegue ver que uma vez que você acredita na promessa e no poder, that faith changes you. essa fé transforma você. I said that faith changes you. Eu disse que essa fé transforma I você. said that faith changes you. Eu disse que essa fé transforma você. If you are making the kingdom of God a priority, Se você está fazendo do reino de Deus uma prioridade, you will give financially, você vai dar financeiramente, consistent to your faith. consistente à sua fé. Oh, excuse me. Desculpa, Sorry to bring up that subject. desculpa trazer esse assunto. But if you have faith in the promise, Mas se você tem fé na promessa, then you believe. aí você acredita. If I give, Se eu der, if I give, se eu der, if I give cheerfully, se eu der com alegria, that is even better. aí é ainda melhor. I receive more blessing, Eu recebo mais more bênçãos, favor, mais favor, giving dando than receiving. do que recebendo. Then you believe the promise. Aí você acredita na promessa. If I sow more, Se eu semear mais, I reap more. eu colho mais. If I sow into kingdom, Se eu semear no reino, God would increase the amount of seed available for sowing. Deus vai aumentar a quantidade de semente disponível para a plantação. There will be supply in my own house, Vai haver provisão na minha casa, but I'll have even more to sow into the kingdom. mas eu vou ter ainda mais para plantar e semear no reino. I'll sow more, Eu vou semear mais, I'll reap more, eu vou colher mais I'll have more. e eu vou ter mais. Do you believe that promise? Você acredita nessa promessa? If you did, you would give Se você acreditasse, você daria. in the same measure of your faith. Na mesma medida da sua fé. You're listening carefully. Você está me ouvindo com atenção? If you believe Se você acredita that prayer is what connects you to the promise and the power, que a oração é o que te conecta à promessa e o poder, then it changes you então isso transforma você. and you become a person of prayer. E você se torna uma pessoa de oração. And you are all the time praying E você está orando o tempo todo, as a conversation with God. como uma conversa com Deus. And when you make decisions at work, Quando você toma decisões no seu trabalho, or how to respond to your children, ou como responder aos seus filhos, or what to do with your money, ou então o que fazer com o seu dinheiro, or how to take care of your body, ou como cuidar do seu corpo, or how to keep peace in your relationship, ou como manter a paz nos seus relacionamentos, or how to order your life como ordenar a sua vida with the priority of kingdom com a prioridade no reino and everything else coming into proper order. e tudo o resto vindo na ordem certa. If you believe the promise, Se você acredita na promessa, the promise changes you. a promessa te transforma, It changes your lifestyle. transforma o seu estilo de vida, It changes your marriage. transforma o seu casamento, It changes your intimacy. transforma a sua intimidade, It changes how you think. transforma como você pensa, It changes how you see the future. transforma como você vê o futuro. That's how faith operates. É assim que a fé opera. When you trust the promise Quando você confia na promessa to release the power, para liberar o poder, it changes you. isso transforma você. Can you say amen? Você pode dizer amém? Wow. That's good. See that? Wow, that's good. Diga, nossa, isso é bom. The Bible promises that our faith must be in His promise.
A Bíblia nos diz que a nossa fé tem que estar nas promessas dele. Because when we believe his promise, we believe him. Porque quando nós acreditamos nas promessas dele, nós acreditamos nele. Now, if we do not completely believe God, Agora, se nós não acreditamos completamente em Deus, then or his promise, we do not completely believe his promise, se nós não acreditamos completamente nas promessas dele, then we do not completely believe God. então nós não acreditamos completamente em Deus. If we say, well, he might do that, Se a gente falar, talvez ele faça isso, then we are saying that God does not always do what he said he would do. o que nós estamos dizendo, na verdade, é que Deus nem sempre faz aquilo que ele fala que vai fazer. If we believe his promise, maybe, Se a gente acredita nas promessas dele, talvez, then we think God maybe is involved. então a gente pensa que Deus talvez esteja envolvido. I went to pray for a man one time. Eu fui orar por um homem uma He vez, was a very young man, era um homem muito jovem, but he was dying with cancer. mas ele estava morrendo de câncer. Now, I've seen God heal cancer many times. Eu já vi Deus curando câncer muitas vezes. I'm not afraid of cancer. Eu não tenho medo do câncer. It is a spirit of death É um espírito de morte that attacks the body. que ataca o corpo. And I have seen God heal cancer E eu já vi Deus curando câncer many times. muitas vezes. So I went to this man's house. Então eu fui até a casa deste homem. I didn't know them, Eu não os conhecia, but they'd heard of me and asked me to come. mas eles tinham ouvido a respeito de mim e me pediram para vir. I came into the house, Eu cheguei até aquela casa and the house was filled with a demonic spirit. e aquela casa estava cheia com um espírito demoníaco. They had a cat, yeah, Eles tinham um gato and the cat went crazy when I came in. e o gato ficou maluco quando eu cheguei. You won't believe this Você não ia acreditar, unless you see it, a man. menos que você visse, talvez. But trust me, Mas confie em mim, that cat climbed the wall, aquele gato escalou pela parede, walked across the ceiling, passou pelo teto and down the other wall. e desceu pela outra The parede. people looked at the cat E daí as pessoas olharam para o gato with big eyes, com grandes olhos, because they'd never seen anything like that. porque eles nunca tinham visto nada parecido com aquilo. Over here was a big bookshelf all the way, floor to ceiling. Mas bem aqui tinha uma prateleira bem grande de And livros. this young man's wife E a esposa daquele jovem, filled that bookshelf of books on witchcraft ela encheu aquela estante de livros sobre feitiçaria and Satanism e satanismo and sorcery. e bruxaria. And she put her trust in that. E ela colocou a confiança dela naquilo. And around his neck was a necklace. E ele tinha um colar em volta do seu And pescoço it had the symbols of witchcraft. e tinha os símbolos de feitiçaria. And it had a little bag of pollen that the native Indians use. E tinha ali um saquinho de pólen Then there was another part of the room. e tinha mais no outro lado da sala, There's another bookshelf onde tinha mais uma from prateleira de floor to livros. ceiling. From floor to ceiling. Desde o chão até o teto. And it was full of books about the New Age. E estava cheio de livros da nova era. And so around his neck was a crystal E em volta do pescoço dele tinha também um cristal on the same necklace. no mesmo colar. And here was all the answers E ali estavam todas as that respostas New Age teaching would give him to Que a- save him from cancer. que os ensinos da nova era podiam oferecer para ele para que ele fosse curado do Over câncer. here we have voodoo Então do lado de cá a gente tinha voodoo, and witchcraft. feitiçaria. And over here we have New Age Desse lado aqui a gente tinha a nova era and all kinds of natural treatments e todo tipo de tratamentos naturais, and potions. poções. Then over here was another bookshelf E aí do lado de cá tinha mais uma prateleira de from livros, floor to ceiling. desde o chão até o teto. And it was filled with books Estava cheio de on livros Christian healing. a respeito de cura cristã. And around his neck E em volta do pescoço dele was a cross tinha uma cruz and a little vial of oil. e tinha um pouquinho de óleo. And his wife had been studying witchcraft A esposa dele estava estudando feitiçaria, and the New Age nova era and Christianity e cristianismo, because he's dying. porque ele estava morrendo. I came in, he was sitting in a chair Eu entrei lá, ele estava sentado numa cadeira, and his arms were this big around o braço dele era dessa grossura assim, and he was emaciated. He didn't have any strength e ele estava completamente fraco, and he didn't weigh very much. ele estava muito leve, And I looked at him e eu olhei para ele, and I knew this man is dying. e eu sabia que aquele homem estava morrendo. And so I went up to him and I said, Então eu fui até ele e disse, it looks like you are putting your trust in witchcraft
Parece que você está colocando a sua confiança na feitiçaria. And he was too weak to even answer. E ele estava fraco demais para responder. And his wife said, yes. Daí a esposa dele disse sim. He said, it looks like you're putting your faith in New Age teaching. Eu falei, parece que você está colocando a sua fé nos ensinos da nova era. And you hope to be one with the universe. E você espera ser um com o universo. And this will help your husband because he can't answer. And she said, yes. Isso vai ajudar o seu marido, porque ele não tem respondido. E daí a esposa disse sim. So I said, then you've asked me to come because I'm a Christian. E daí eu falei, você pediu para que eu viesse porque eu sou um cristão. And you want to put your trust in Jesus of Nazareth. E você quer colocar a sua confiança em Jesus de Nazaré? She said, yes. E ela disse sim. We're trying everything. Nós estamos tentando de tudo. I said, this will not work. Eu falei, isso não vai funcionar. This is not how you trust God. Não é assim que você confia em Deus. You don't trust Jesus in a whole bunch of things. Você não confia em Deus com um monte de Because coisas. you don't have any faith in Jesus. Porque você não tem fé em Jesus. And you don't have any faith in the new age. Você não tem fé na nova era. And you don't have any faith in witchcraft. E você não tem fé na You feitiçaria. have faith in yourself. Você tem fé em si mesma. And I don't have any faith in the traffic. I need to go. Eles não têm fé no trânsito, eu preciso ir. So I end the sermon with this. Eu quero terminar essa palavra com isso. You must put all your trust Você precisa colocar toda a sua in confiança the God of the promise no Deus da promessa and in His power. e no poder dele. Father, bless this word and may it be a seed that takes roots, Pai, abençoe essa palavra e que ela seja uma semente que cresce raiz, grows up, que cresce, branches out, que espalha os seus and ramos produces fruit in everyone's life. e produz frutos na vida de cada um. Do you receive this word? Você recebe essa palavra? Amen. Thank you, Bruno. Obrigado, Bruno. Glória a Deus. Obrigado. Eu quero pedir para o Gabriel vir. Eu vou pedir para os pastores. Hoje a gente está graciado aqui com a presença do pastor João Marcos, Fabiano, Samuca, Marcelo, Dri, Wesley, Fabi. E dentro dessa palavra, eu tenho certeza que tem algo que Deus já falou com você. Nós não estamos com pressa, porque a gente vai pegar um avião agora, daqui 1 hora. E a gente vai entrar nesse trânsito, e a gente não vai passar da velocidade. Nós estamos com pressa para ver o que Deus vai fazer com você. Para ver o que Deus pode fazer com você, se assim o seu coração permitir. Eu quero chamar os pastores aqui. Eles vão abençoar você. Pode vir, gente. Eles vão abençoar você. Aquilo que Deus falou com você durante essa mensagem, e aquilo que você sabe que precisa ser colocado aos pés do Senhor, não hesite hoje, não hesite, porque aquilo que Deus tem para a sua vida, é o que Ele quer fazer com você. E muitas vezes a gente reluta em receber, porque algumas dessas coisas acontecem. Nós deixamos de crer plenamente em Deus e cremos mais ou menos no Senhor. Então chegou a hora, enquanto o Gabriel começa a ministrar aqui, eu queria que você, antes de você se levantar, curvasse aí a sua cabeça e perguntasse para Deus: Pai, o que eu vou colocar em oração hoje com esses pastores? Se você não quiser falar, não precisa, mas venha e receba a bênção do Senhor. Vem e recebe uma palavra do Senhor, para que a sua vida não continue sendo levada por si mesmo, por você mesmo. Amém? Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome
nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Jesus, vamos adorá-lo. Toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, nunca haverá. Não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Tudo se dobra a ti, Jesus. Vamos juntos declarar: Jesus, Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram,